Pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto. É uma nova tendência, não apenas na arquitetura, é uma tendência global e tem a ver com moda, tem a ver com psicologia, tem a ver com a política, tem a ver com tudo. Porém, eu vou focar só na arquitetura, porque é o que a gente tá vai ser o objetivo do canal aqui. Então, é sobre uma fase que o mundo vem passando desde antes da pandemia, na verdade. Não é uma fase que a gente escolhe, é o mundo que se transforma. Então, veio uma fase antes da pandemia. Na pandemia, sentimos essa transformação. Todo mundo sentiu uma transformação na pandemia. É uma coisa muito óbvia. E só que a gente não sabia como que ia ser depois da pandemia. E agora já se definiu. Parece já estar definido. Então, é sobre a nova tendência que é o caos. Só que de uma forma muito positiva. É muito bom. Eu vou explicar para vocês como o caos, que é a nova tendência na arquitetura, é uma coisa positiva. Isso é uma coisa que assusta um pouco as pessoas, porque parece uma palavra negativa. Porém, não é. É a naturalidade. Então, o mundo ele é composto por fases, por eras, digamos assim. Eu sou historiador, mas se você estudar um pouco de história, você vai ver que teve Bom, não vou começar desde o começo, mas teve a época clássica, teve o Império Romano, tem a Idade Média, tem depois o período realmente neoclássico, depois tem o Barroco, vem o Romantismo, enfim, são etapas, fases que o mundo todo estava passando por aquilo. E isso era o normal na época. Então, não dá para pegar todas as... Tem que escolher uma fase para dar um exemplo. Mas vamos pegar, por exemplo, a Idade Média. A Idade Média foi um período que não foi muito legal, digamos assim. Foi um período bem tumultuado. E isso refletiu na sociedade, refletiu na arquitetura, refletiu no modo que as pessoas viviam. Tanto que se você for para a Europa, em uma cidade medieval, você vai saber que aquela cidade é medieval porque foi feita durante essa época. Então, a arquitetura é medieval porque foi composta, foi feita para aquela época. Então, tem os feudos, tem as muralhas, tem os rios em volta, né, do feudo para proteção, porque era uma época de muita insegurança, muita insegurança em todos os sentidos, muita insegurança religiosa, muita insegurança física. Era um período de transição, né, entre o que estava vindo antes do Império Romano, mais estável, digamos assim, para a definição dos reinos na Europa. Então, foi um período de transição. Tem várias épocas, tudo reflete na forma com que a gente vive, a forma que a gente vive, tem a nossa casa, a nossa família, a sociedade é moldada por essas épocas também. E nós havíamos vindo de uma época agora que era a época moderna, digamos assim. A época moderna, ela é muito regrada. Eu tô em um lugar moderno agora, aqui, é a minha casa. É um pouco moderno. É muito regrado. Então, você tem muitas regras, muitas normas, muitos checklists. Tanto que a gente aprende na faculdade que a arquitetura moderna é composta por 5 parâmetros. Se não tiver um dos 5 parâmetros, não é arquitetura moderna. E eu acho assim um pouco
travado demais, porque você tem que fazer 5 coisas para daí ser moderno. E o moderno, ele é isso. No meu ponto de vista, o moderno, ele é muito travadão. Ele é muito disciplinado, só que organizado, só que de uma maneira um pouco drástica demais. Muito crua, muito dura com as pessoas. E isso reflete em muita coisa. Por exemplo, os anos 70 era um ano muito moderno, era uma época muito moderna. Então você vê os reflexos assim, a cidade de Nova York, a moda, até as ombreiras, né, que eram pontudas, tudo muito geométrico, tudo muito seco. E estávamos vindo dessa época moderna. E eu gosto muito da arquitetura moderna. É uma coisa muito legal. Porém, não é a coisa mais ser humano possível. A arquitetura moderna não é o mais ser humano, porque é um pouco mais industrial, é um pouco mais feito. E é lindo, eu amo, eu acho super legal. Eu faço muitas casas modernas, mas se a gente pensar no lado psicológico, realmente de conforto, não é o mais confortável, digamos assim. E aí, depois do moderno, que é basicamente esse ambiente que eu tô aqui, com exceção de um link que vai aparecer nesse quadro aqui, por incrível que pareça, enfim, o moderno vem dessa coisa mais bruta, mais seca. Depois do moderno veio o quê? Que era o recente agora, o minimalismo. Então, entrou nessa nova onda, nessa nova vibe do minimalismo, onde tudo é mais branco, mais clean, mais suave, mais limpo. São fases, são adaptações de acordo com as necessidades que nós, seres humanos, temos. Então, é muito fácil você entrar numa casa e perceber que a casa é moderna, que foi feita nos anos 90, por exemplo. Que tinha aqueles degraus, desníveis, assim, casas com desníveis, degraus. Isso é uma coisa muito anos 90. Não é muito confortável, porque a criança vai sair correndo, vai cair, vai se machucar. Até para uma pessoa mais idosa, para se locomover. E eu já morei em casas assim. Era muito isso da arquitetura moderna, um pouco desconfortável, mas que fazia parte do momento ali social, que fazia sentido. Disso foi um pouco refinado para o minimalismo, que foi limpado, digamos assim. Então, pegou o modernismo, limpou, tirou arestas, tirou pontos, deixou tudo mais clean. Veio muito branco, veio muito linhas retas, caixotes, tudo muito simples, que é o minimalismo. Eu amo o minimalismo, por exemplo. Porém, o minimalismo também vem dessa transferência do moderno. E o minimalismo, ele é melhor que o moderno, mas ele também não é tão humano. Porque o minimalismo, ele é muito organizado, ele é muito preciso. Então, tudo tem que ser muito milimetricamente organizado. Eu já fiz muitas casas completamente brancas, tudo branco, e eu tenho certeza que se eu voltar nessas casas, essas casas não estão mais brancas. E eu já voltei e as casas não estão mais brancas. Por quê? Porque as pessoas moram lá. Então, tem uma criança, tem um brinquedo. Se você mora em uma casa minimalista, toda branca, você não pode ter filho. Porque se você tiver um filho que tem um brinquedo azul ou cor-de-rosa, pronto, já quebrou o minimalismo da casa.
Então, o minimalismo ele é muito difícil também de ser seguido, porque ele tem que ser muito na regra, ele tem que ser muito preciso. E não dá, porque o ser humano é muito dinâmico, né? Então, o minimalismo, ele é bonito, mas ele não é super. O minimalismo, ele veio com a desculpa de ser funcional. E é aí que as pessoas entraram na onda do minimalismo por ser funcional e de não precisar de tantas coisas, ter o mínimo possível. Então, o guarda-roupa minimalista, a cozinha minimalista, tudo minimalista. Só que, na verdade, a gente precisa de outras coisas também. A gente não precisa só do mínimo, só do básico. Então, o minimalismo, ele também não é tão... ele foi necessário, porque era um momento que o mundo precisava dar uma reduzida. E foi importante o minimalismo. Porém, tudo eu tô linkando com o que eu quero falar sobre essa nova tendência que está vindo aí, que na verdade já é a casa de vocês. Já é o que a gente vive agora. E acho muito interessante como tudo isso chegou e faz sentido. Então, eu fiz várias casas minimalistas. Amo, acho super legal. Branco, tanto que eu faria uma casa minimalista para mim. Branca, uma porta só, de uma cor diferente, o resto tudo branco. Mas toda vez que eu vou em alguma casa que já foi feita, uma casa minimalista, ela não tá mais minimalista, por conta do dia a dia das pessoas ali. Existem alguns exemplos de que o minimalismo não deu certo. A organização constante, ela não é tão saudável. Tem a Marie Kondo, que organizava as coisas. Ela desistiu de organizar. Porque não deu para continuar organizando. Não tem como a gente ficar organizando para sempre o mundo, a casa. A casa, uma hora ela vai estar desorganizada. Então, não dá pra gente ter a casa organizada sempre. Dá pra gente fazer algumas coisas para organizar? Dá. Tipo, vamos trabalhar então em uma marcenaria, de alguma forma que ajude não ficar tão desorganizado. Mas, um dia ou outro vai estar desorganizado. Então, o minimalismo ele trouxe pontos muito positivos para a organização, para ajudar no dia a dia. Principalmente, eu acho que a questão de cozinha, de closet, o minimalismo foi ótimo, que ajudou muito a simplificar coisas realmente antes desnecessárias. E isso é um ponto super positivo que a gente leva. Porém, agora, eu faço todos os tipos de casa, que já é uma outra questão também. Eu não me deixo ficar preso a um estilo, a um estilo arquitetônico. Porque cada casa é uma casa, cada pessoa é uma pessoa. Então eu não me deixo ficar preso nisso. Seria legal, se fosse possível, ter uma coisa só, mas seria apenas bonito para mostrar. Mas não seria o que as pessoas precisam de verdade. Então, eu tenho essa grande variação de projetos, que eu faço uma casa minimalista, eu faço uma casa preta, eu faço uma casa moderna, eu faço uma casa colonial, eu faço uma casa estilo americano, eu faço uma casa... Isso não é o caso. Isso é o gosto pessoal de quem está morando ali. É gosto. Gosto não... Eu acho que gosto não se discute. Se você gosta, é o seu gosto. E se você vai gostar e está confortável, é o seu gosto. Porém, o que eu percebo é que todas essas casas são iguais. A casa americana, a casa branca, a casa... todas as casas são iguais. Se você pegar a planta, as pessoas querem a mesma coisa. Porque as necessidades são iguais.
Então a gente pode ter cascas diferentes, mas as casas são iguais. Mesmo casa que eu faço em fazenda, ela é igual do que uma casa que é na cidade, porque as necessidades são iguais. Eu acho um pouco legal, acho super legal, porque as necessidades são iguais. As pessoas têm gostos diferentes, mas as necessidades são completamente iguais. Então, eu fiz várias casas minimalistas, amo, acho super legal, branco, tanto que eu faria uma casa minimalista, pra mim, branca, uma porta só, de uma cor diferente, o resto tudo branco. Mas toda vez que eu vou em alguma casa que já foi feita, uma casa minimalista, ela não tá mais minimalista, por conta do dia a dia das pessoas ali. Existem alguns exemplos de que o minimalismo não deu certo. A organização constante, ela não é tão saudável. Tem a Marie Kondo, que organizava as coisas, ela desistiu de organizar. Porque não deu para continuar organizando, não tem como a gente ficar organizando para sempre o mundo, a casa. A casa, uma hora ela vai estar desorganizada. Então não dá pra gente ter a casa organizada sempre. Dá pra gente fazer algumas coisas para organizar? Dá. Tipo, vamos trabalhar então em uma marcenaria, de alguma forma que ajude não ficar tão desorganizado. Mas um dia ou outro vai estar desorganizado. Então, ó, eu vou dar um exemplo de uma necessidade igual para todos, que é cozinha gourmet. Todo mundo quer uma cozinha gourmet. Não existe mais a cozinha fechada. Todo mundo quer a cozinha gourmet. Não importa se sua casa é de tijolinho, se sua casa é branca, se sua casa é moderna, se sua casa é preta. Todas as casas são iguais. Todas são iguais. Porque elas têm a sala com a cozinha. É raro as pessoas que querem separar a sala da cozinha. E mesmo quando querem separar a sala da cozinha, de alguma forma querem fazer com que a cozinha se torne também um espaço de sala. Então também tá na mesma necessidade. Tá todo mundo na mesma necessidade. Esse caso de cozinha gourmet é uma coisa que a gente não via antes. Não era uma coisa que tinham em casas modernas. Nas casas modernas tinha a cozinha e daí lá fora tinha a churrasqueira. Eram áreas separadas. Hoje em dia não funciona mais assim. É um espaço só que você tem churrasqueira, tudo. Ali é o centro da sua casa. Ali é onde está funcionando. E isso independe do estilo. E é isso que as pessoas acham que uma casa está muito diferente da outra por estilo, mas não, são iguais, porque estão com as mesmas necessidades. E as casas são iguais. Elas têm a mesma configuração. E não é porque elas querem que sejam iguais, é porque elas precisam que sejam iguais. É a necessidade, é a nova dinâmica do mundo. Então, essa questão da cozinha gourmet ser o centro da casa e ela estar integrada com a sala e com tudo mais, isso é uma nova característica que veio dessa mudança, que é um ponto muito incomum em todos os projetos. Porém, por mais que você queira, a cozinha integrada com a sala, isso é o oposto do minimalismo. É o que a gente precisa, a cozinha integrada com a sala. É o que a gente precisa. Não tem como hoje você viver em uma casa que você tem a cozinha fechada. Era o antigo, era a casa da avó, a casa pronta ali. Hoje a cozinha ela é integrada com a sala em quase todos os casos. Não é uma regra, mas é o que as pessoas querem, é o que as pessoas pedem. Não é uma regra. É simplesmente o que vem da necessidade. Isso é o oposto
do minimalismo. Porque se você tem uma cozinha no meio de um espaço, algum momento vai estar desorganizado. Algum momento vai ter uma xícara, uma colher. Algum momento vai estar desorganizado. Só que de uma maneira boa, porque está trazendo um ar humano no seu espaço. Você não está mais separando, você não está mais escondendo a sala da cozinha. Está integrado, está trazendo uma vida. Você tem um espaço que é uma coisa só. Isso é mais humano. E aí isso está se refletindo na moda, em muitas coisas. Mas, por exemplo, a questão da coloração pessoal, que eu até já falei em, acho que stories, tem stories gravados, o quanto a coloração pessoal, as cores que você está, combina no ambiente que você está. E uma família é composta por várias pessoas, então não tem como fazer uma cor só para a casa inteira. Ambientes são diferentes. Então não dá pra gente chegar em uma união total de tudo, que é ótimo. Só que isso tem um nome que, se a gente escutar de primeira vez assim, você fica um pouco receoso com o nome. Mas é o caos. É a nova tendência do caos. Das coisas não estarem 100% organizadas. Porque nunca vai conseguir estar 100% organizadas. Então a gente vai buscar que esteja organizado. Mas isso veio depois da pandemia, porque na pandemia ficou muito essa questão também do fechado, da distância. Perdeu um pouco esse humano. E é uma coisa que a gente queria voltar, né? E voltou. Então, essa nova ideia da desorganização, do caos, de não estar tudo certo, é uma nova ideia na arquitetura, não só na arquitetura, mas em vários pontos que estão surgindo. Muito interessante, que não interfere assim esteticamente, de primeira mão, mas que você vai se sentir mais confortável. Porque a baguncinha ali, digamos assim, ela vai te fazer se sentir um pouquinho mais confortável. De você saber que você não precisa ter tudo perfeito. Antes do Instagram, ele era composto por cores. Quando começou o Instagram, em 2012, as pessoas colocavam feed, né? Assim, tudo tinha que ser com cor certa, tudo tinha que ser composto por cores, fases, épocas. Isso é muito difícil. É muito difícil, porque você acaba vivendo para aquilo. É o mesmo caso do minimalismo, né, que estava vindo, que você acaba meio que vivendo para aquilo e não deixar fluir naturalmente o que é o ser humano, que é uma baguncinha ou outra. Então, essa pequena bagunça que vai vir visualmente é um ponto positivo, é uma coisa muito legal. Já veio para isso, na verdade. É que algumas pessoas ainda não perceberam os sinais, digamos assim. Mas já veio para esse caminho, que é do mais livre, do mais não tem tanta regra assim. Não existe regra de cores, não existe regra de formas. A gente pode tentar coisas para deixar mais harmonioso, mas não existem regras. É isso que deixa todo mundo mais leve. Você pode fazer do jeito que você quiser. É isso que eu geralmente faço. Faz do jeito que você quiser. Não tem essa briga, tem que ser assim. Isso tá bom, isso tá errado. Não existe isso. Tem que ser mais leve.
Se você quiser seguir uma regra, você segue. É uma escolha sua. Mas é uma escolha sua também não seguir as regras. Então, vinha muito isso, eu vejo muito isso ainda em alguns arquitetos, que chega com uma listinha de coisas. Tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Pra mim não faz muito sentido. Porque você não precisa, literalmente, fazer as coisas. Você pode deixar que as coisas aconteçam. Uma coisa, assim, para entender um pouco dessa nova estética do caos, bom, esse quadro que eu tenho aqui, sem querer, ele tá aqui com a estética do caos, que tá aqui do lado dos meus cubogós, que são modernos. E sem pensar, mas eu queria isso daqui moderno e verde, que é uma cor que eu gosto, que me traz um pouco mais de paz. Tenta ir pro minimalismo também, aqui na minha própria casa. Só que coloquei um quadro aqui mais diferente, que deu uma quebrada. Então é isso, são coisas mínimas que podem te dar um toque ali e te dar uma leveza de você fazer o que você quiser. Eu posso dar minha opinião, mas é a minha opinião, mas a casa é sua. Então eu posso dar a minha opinião sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, mas você pode escolher tudo. Eu posso apontar, ó, isso é isso, tal, benefícios e malefícios, mas a casa é sua, então você tem a liberdade total para escolher o que você quer. Uma coisa que vai vir ainda esse ano, que tem a ver com essa estética nova, é o filme da Barbie. Sim, é o filme da Barbie, que vai ser lançado ainda, não foi lançado, mas já tem tudo a ver com a nova estética do caos que está vindo. E falar um pouquinho da Barbie, bem rapidinho. A Barbie, ó, é engraçado, mas tem a ver. A Barbie, ela teoricamente tem a vida perfeita, né? Mas vocês já viram a casa da Barbie? É uma bagunça, né? É tudo cor-de-rosa, tem um monte de cor, geralmente tem aquelas escadinhas assim que sobe no andar de cima, a cama vira. Essa é a casa da Barbie. E as crianças, as meninas gostam da casa da Barbie porque é legal, é divertido, né? De alguma forma é humano. E o filme da Barbie tá vindo depois da pandemia, não é à toa, são fatos ali, né, históricos que vem marcando. E agora vai vir um filme da Barbie, que vai ser um filme que estão dizendo que vai ser muito importante esteticamente. E é isso, é sobre isso. É sobre deixar mais leve, não tentar criar tantas regras e não é a desorganização, porque a desorganização ela não produz a produtividade e a gente não quer parar de produzir. Eu produzo de uma forma muito minha, então eu tenho meu tipo de organização, que é o meu tipo de organização. Cada um pode ter o seu tipo de organização, do jeito que funciona para você. Essa bagunça, esse caos não é a desorganização. É o contrário. É a organização, só que de uma outra forma. Ela é a organização de uma forma orgânica, de uma forma leve, livre. E é muito legal fazer casa para crianças. Geralmente a gente faz casa, assim, as casas que querem ser mais minimalistas. E é tudo branco, nude, mais claro. E aí, às vezes, tem uma criança. Daí, no quarto da criança, é o quarto cor-de-rosa, ou é o quarto azul. E às vezes esse quarto é o quarto mais legal. Porque é o quarto mais leve, mais livre, que você fez tudo de cor-de-rosa e ficou legal. E é isso.
é muito legal. Tem aparecido muitos pedidos de cozinha cor-de-rosa, cozinha azul, cozinha amarela, cozinha verde, todos os tipos de cores. Não é à toa, e apenas eu tô apenas repassando o que eu tenho sentido, que eu acredito que é essa nova tendência de ser mais leve e não seguir tantas normas, tantos procedimentos. Que foi uma coisa que na pandemia também ficou assim, álcool em gel, máscara, muito procedimento, e não precisa passar isso para sua casa. Pode ser mais leve. Apenas isso.